jamais vai deixar um filho abandonado, que sempre vai suprir as nossas necessidades. E eu, orando ao Senhor, semana passada ministrei na sede essa ministração que eu vou ministrar aqui hoje. E eu, orando ao Senhor, falei: Deus, o que eu ministro? Pesquisei algumas palavras, falei com Deus. Ele falou bem assim: a mesma fonte que foi derramado lá na sede será derramado no setor de uma cidade. Aí eu falei: não entendi, Senhor. Falei assim: a necessidade deles entenderem que existe uma multiplicação exagerada de Deus para a vida de cada um deles, mas que precisa de transformação na sua terra pessoal para poder receber da semente da multiplicação. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Saudar os visitantes, irmã Cristina, Fábio, e Thelma, que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: estou procurando. Estou te esperando contra esse negócio. Atos capítulo 2, versículo de número 47. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo Quando a gente trata desse texto na Bíblia Sagrada, a gente vai ter um entendimento espiritual disso. Jesus formou 12 discípulos como apóstolos e mais 64 homens como seus discípulos também, mas que não se tornaram apóstolos e caminharam com ele. Foi um total de 12 homens que se tornaram apóstolos, que faziam da liderança pessoal de Jesus na terra, mas tinham outros homens que caminhavam com ele. E o sermão de Jesus, se você pesquisar acerca de cada um deles, ele não vai pregar um sermão a respeito de benefícios. Certo dia perguntaram bem assim: tu não veio trazer a paz? Ele: não, vim trazer a espada. Aí um dia ele fala bem assim: ó, aquele que não edifica a sua casa sobre a rocha, vem os ventos e a tempestade, se for sobre a areia, ela vai cair. Então as palavras de Jesus, elas não eram palavras que amassageava o ego de ninguém, pelo contrário, era palavra de confronto. E uma vez alguém me fez uma pergunta, muito tempo atrás, falou assim: quem é mais duro, apóstolo? João Batista ou Jesus? Aí eu falei assim: depende de que ponto você está falando. Não, mas no seu sermão, porque João Batista chamava todo mundo de raça de víboras, e eu falei: Jesus chamou um homem de sepulcro caiado. Então o peso da palavra de Jesus, ela sempre foi mais dolorosa, mas ele sabia onde atingir, ele sabia onde tocar, ele sabia onde precisava de transformação, e por isso toda a palavra dele não voltava vazia, ela sempre ia com uma palavra de destino, de direção aonde precisava o tratamento. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus ressurgido, os apóstolos de Jesus tomando direção da igreja, dando continuidade no texto. E a Bíblia Sagrada, ela vai relatar que muitos iam se convertendo e Deus acrescentava, ou seja, Deus multiplicava neles a conversão. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e falasse para essa pessoa assim: Deus enviou Jesus para semear a semente da multiplicação no teu coração. E Jesus ia multiplicando. Mas se você ver a igreja primitiva, ou a primeira igreja sobre a terra, que foi a dos apóstolos, você vai observar que
era uma igreja totalmente diferente das que nós vemos hoje. Era uma igreja que vivia tanto o poder de Deus, que vivia tanto a autoridade de Deus, que vivia tanto os propósitos de Deus, que se nós formos espelhar os feitos da Bíblia nos feitos do dia de hoje, a gente diz que a igreja se perdeu por um tempo. A igreja perdeu uma essência necessária para viver. E uma dessas essências necessárias para viver é a semente da multiplicação. E a semente da multiplicação só é gerada, só é semeada na vida daqueles que foram salvos. Cutuca alguém falando assim: a salvação traz sobre nós a semente da multiplicação. Você entendeu isso? Então, se você entendeu isso, eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem tem convicção da sua salvação? Levanta a mão. Ou seja, 50% da igreja. Apóstolo, por que o senhor fez a pergunta? Como nós vamos viver um ministério totalitário, uma igreja totalitária? Como assim, apóstolo, totalitário? Que vive todos os dons, que vive todas as palavras, que vive todos os juízos, que vive todos os decretos, que vive toda a multiplicação, todas as bênçãos, que vive debaixo de milagres, prodígios e maravilhas. Como é que nós podemos ver os ministérios perfeitos dentro da igreja se nós não temos convicção daquilo que é a base de tudo? Porque para vivermos no Evangelho de Cristo, temos que ter obtido a salvação. Se em algum momento da nossa vida a gente se perdeu no caminho, a gente precisa voltar a praticar as primeiras obras para que possamos experimentar da semente da multiplicação do Senhor sobre as nossas vidas. Você está entendendo isso? No 42, vou dizer bem assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles tinham uma doutrina diária, algo diário. Todos os dias eles oravam, todos os dias eles entravam em comunhão, todos os dias eles preservavam a sã doutrina. E a sã doutrina não é aquela que foi inventada pelo homem, não. Foi aquela que foi inventada por Deus. Deus que deu para nós. Qual é a sã doutrina? Amar Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer a ter comunhão com os nossos irmãos, para que possamos experimentar da vontade de Deus, que ainda é boa, perfeita e agradável. E eu pesquisando a respeito disso na Bíblia e olhando para o quadro atual da Igreja de Jesus, eu me deparei com muitas coisas e eu preciso hoje transmitir isso para a igreja. Pastor Dias, pastor Elisângela, Deus abençoe. Pastor Dias, pode tomar assento aqui. Sejam bem-vindos, família abençoada. Então a gente pode observar nesse texto que eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia, ou seja, com o carisma, com o amor de todo o povo. E quando eles contavam com o amor um do outro, eles podiam ser acrescentados na semente da multiplicação que Deus entrega para aqueles que são salvos em Jesus. E eu peguei um texto também da Bíblia, que eu quero que você abra comigo, João capítulo 4, versículo de número 7 ao 42. Cutuca alguém quando você procura, fala bem assim: Deus trazia a multiplicação no meio daqueles que iam sendo salvos. Você entendeu, né? João 4, 7 ao 42 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: dê-lhe um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?
Aí você vai entender o texto aqui que os judeus não se davam, não falavam com o samaritano. Aí eu vou trazer para os dias atuais. Você já viu cristão não dar paz, não falar com ímpio? Quem já viu isso aí? Nunca viu isso? Nunca viu? Ah, o irmão de fulano de tal saiu da igreja, não vou mais falar com ele. Porque eu sou santo e ele é ímpio. Eu sou luz e ele é trevas. Você já viu isso em algum lugar? Já conseguiu enxergar isso em algum lugar? Se você é luz e ele é trevas, então ilumina ele. Como tu pode ser judeu e fala comigo que sou uma mulher samaritana? Ou seja, ela estava dizendo para Jesus: vocês se acham melhor que eu. Vocês se acham melhor que eu. Como é que tu está olhando para baixo hoje aqui? Olha que essa mulher começou a confrontar Jesus. Aí bora para o texto. Ela disse isso porque os judeus não se dão como samaritanos. Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água viva. Peraí. Ela confrontou Jesus por quem ele era. Então ele mostra: rapaz, você não conhece. Você não sabe o que está falando. Eu estou falando contigo, não quero me dar, mas se você pedir de mim, eu te dou. Eu te entrego uma água viva. Olha o que Jesus está dizendo para ela. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde. Ela não estava entendendo nada. E o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Peraí. Está se achando, mas tu pensa que tu é quem? Ela falando para quem? Para Jesus. E uma das coisas que eu quero quebrar hoje aqui é: a religiosidade nos impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então não seja religioso, seja cristão de verdade, seja aquele que ama Jesus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ela tinha uma religiosidade, um dogma, um sufisma, um achismo, algo que trazia bloqueio para ela não experimentar daquilo que Deus tinha preparado para a vida dela. Todo texto. E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque muitas das vezes a religiosidade de alguém não quer dizer que ele está salvo. Quem está salvo em Jesus recebe multiplicação do alto. Aleluia! Quem está salvo em Jesus, a multiplicação exagerada acompanha ele. Eita! Aquele que beber desta água aí vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, Jesus, olha o que diz, da água que eu der, dentro dele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está vendo esse copo com água? Vou só fazer você entender. Acabou? Mas eu vou continuar pregando. Entendeu? Acabou a água, mas eu vou continuar falando. Porque a fonte não é o bebedouro, a fonte está dentro de mim, que é Jesus. Porque eu recebi dele.
Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise vir aqui buscar. Ela estava entendendo que era um produto que Jesus queria vender para ela, que era algo que ela ia beber no momento. Ó, agora tem um rio dentro de mim aqui que eu não preciso mais beber água. Não, ela não estava entendendo nada, porque a religiosidade me cega. Sabe o que a religiosidade me faz? Se eu estivesse lá cantando, eu cantaria melhor. Se eu estivesse lá pregando, eu pregaria melhor. Se eu estivesse falando, eu falaria melhor. Se eu estivesse intercedendo, eu intercedia melhor. Se eu estivesse limpando, eu limparia melhor. A religiosidade nos impede de ver Deus nas coisas que são simples. Tem alguém que está entendendo a palavra? Então cutuca alguém e fala assim: você é cristão ou você é religioso? Apóstolo é culto de domingo, estou nem aí. Aí Jesus vai dar fonte para ela agora. Jesus vai dar fonte para ela agora. Versículo 15. Versículo 16, olha Jesus entregando a fonte. Jesus disse: vá e chame teu marido e volte aqui. Versículo 17. Ao que a mulher respondeu: não tem marido não. Não tem marido mesmo. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é teu. E o que você disse é verdade. A mulher então disse, versículo 19: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha como começa a mudar as coisas, porque as pessoas só acreditam no dom de Deus quando tem alguém revelando algo da glória de Cristo. Aí versículo 20 ela já vai mudar de assunto, porque houve o que? Confronto pessoal. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque quer ser crente no altar, quer ser crente na igreja, mas não toque na sua ferida, não pise no seu carro, não fale nada para ele, não fale nada para ele. Ei, Jesus está mandando te dizer nessa noite: aonde te dói é aí que Jesus vai tocar, aonde te dói é aí que Jesus vai cantar, porque Jesus precisa tratar o caráter para poder derramar a semente da multiplicação. Tem alguém que está entendendo a palavra? Ainda tem gente comigo aí? Versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte. Olha ela mudando de assunto. Não quer ser confrontado, não quer ser confrontado, então está no lugar errado. Mas vocês, já muda de novo. Esqueceu que ele era profeta porque cutucou a pereba dela, a ferida dela. Cutuca o irmão que está dando beijo, não esquece que o dom de Deus é manifesto para quem precisa. A revelação ela vem para 3 coisas. Quais são as coisas? Exortação, edificação e consolação. Jesus estava como profeta, mas ele era Deus ali naquele momento. Ele estava dizendo para ela: larga isso aí. Tu quer ter fonte de Deus, tu quer ter semente de multiplicação, tu quer alcançar a vida eterna, larga essa prática. Deixa. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. Em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Voltou para a estaca zero com Jesus de novo. Colocou-se na posição de samaritano e colocou Jesus como judeu. Vocês dizem que é lá em Jerusalém onde se deve adorar. Olha a resposta categórica de Jesus para essa mulher. Eu amo a Bíblia, irmão. Eu amo a Bíblia. Olha a resposta: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha a resposta de Jesus: vocês estão adorando para quê? Porque Deus não escuta ímpio. Deus não escuta ímpio. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, que os ouvidos dele não estão surdos para que não possa ouvir, que os olhos dele não estão cegos para que não possa ver, mas o que faz separação entre nós e Deus são os nossos.
Então, o que impede alguém de adorar a Deus? O pecado. Se a pessoa vive na prática do pecado, ela diz: eu estou adorando aqui. Você pode adorar em todo lugar, mas nessa noite Deus está à procura de verdadeiros, 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 verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Ei, tu está adorando, mas tu não tem salvação, não adiantou. Sabe qual é o meu maior medo como apóstolo? Quem quer saber qual é o meu maior medo como apóstolo? Eu tenho medo muito grande. É chegar no grande dia e esquecer daquilo que eu fiz muita coisa, mas esquecer daquilo que era mais importante. Como assim, apóstolo? Jesus eu preguei, Jesus eu profetizei, Jesus eu falei em línguas, Jesus eu curei enfermo, Jesus eu libertei o cativo. Aí Jesus pensa: mas não te conheço. O meu maior medo é esse. Por isso que eu digo para todo mundo: eu prefiro perder apostolado, perder tudo, do que perder a minha intimidade, de que perder meu compromisso, de que perder a minha salvação, de que perder daquilo que ele declarou na cruz do Calvário, que é meu, por gratidão ou gratuidade. Então, cutuca alguém e fala bem assim: não adianta gritar, bater pé, plantar bananeira, se não tiver salvação, não adiantou. Eu estou pregando Bíblia para você. Eu estou pregando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem é nascido carne e quem é nascido espírito é. Ninguém pode adorar em espírito e ainda se dar em carne, não obteve a salvação para se tornar espírito. Está vendo o texto? Estou pregando a palavra. Aí vamos lá, versículo de número 24. Deus é espírito e é necessário que os adoradores, os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Ei, quer adorar Jesus? Nasce de novo. Quer adorar Jesus? Nasce de novo. Aí vem um príncipe dos judeus chamado Nicodemos. Aí Nicodemos chega até Jesus e fala assim: Jesus, o que eu faço para ser salvo? Nasce de novo. Como eu, sendo velho, posso tornar para a barriga da minha mãe? Jesus falou assim: não, tu não entendeu. Aquele que não nascer da água e do Espírito, e esse não pode ver o reino dos céus. O que é nascido carne é o quê? O que é nascido Espírito é o quê? Espírito. Então nasça de novo. Aí Nicodemos começou a entender que ele precisava se arrepender. O arrependimento genuíno gera salvação. E a salvação, ela gera uma semente chamada semente da multiplicação. Quem é salvo obtém de Deus o melhor. Quem é salvo obtém de Deus o melhor. Quem é salvo obtém de Deus o melhor. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Mas quando Jesus vier, ele fala comigo. Tu não precisa falar não, falando com Jesus. Ela está falando com quem? Jesus. Quando ele vier, ele te fala o que for necessário. Ele me fala o que for necessário. Tu não precisa falar para mim não. Aí olha Jesus respondendo embaixo. Então disse Jesus: eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que está querendo ou por que o Senhor te está falando com ela. Jesus vai lá e confronta aquela mulher. Ela tinha uma rotina diária. Fale comigo, uma rotina diária. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. A igreja virar rotina, os cultos virar rotina, as redes virar rotina, os grupos de conquista virar rotina. E ir para a igreja como obrigação, não podemos deixar acontecer isso. Ela subia ao monte, na cidade de Siló, lá no alto. Ela
pegava o cântaro dela todos os dias, pastor Dias, enchia. E quando ela enchia o cântaro, ela botava nos seus ombros ou na sua cabeça e descia para a sua casa. Todos os dias. Todos os dias ela tinha uma obrigação. Mas nunca teve mudança na vida dela. Estava infeliz no primeiro relacionamento, deixou. Foi para o segundo, deixou. Foi para o terceiro, deixou. Foi para o quarto, deixou. Foi para o quinto, deixou. E até o que ela estava no momento não era dela. Isso fala de pessoas que estão na mesma rotina todos os dias e não quebram a rotina para viver o propósito. Eu vou falar isso de novo, não quebram a rotina para viver o propósito. Não, peraí. Para tudo, eu estou vivendo um ciclo vicioso, eu estou adorando por adorar, estou pregando por pregar, estou louvando por louvar, estou indo para a igreja por ir. Não, tem alguma coisa de errado, eu preciso de mudança. Eu preciso alcançar a fonte de Jesus na minha vida. Eu preciso de transformação. Eu preciso receber do alto aquilo que Ele me prometeu. Não dá para viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, o que ela deixou? E foi à cidade e disse ao povo. Jesus tem um encontro com ela. Quantos encontros? Quantos encontros? Só um. Foram poucas mulheres que passaram pelo caminho de Jesus, mas essa foi a que mais conversou com ele. Na Bíblia foi ela. Um encontro. Jesus curou ela? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Jesus abriu uma porta para ela? Sim ou não? Jesus deu a chave de um carro, a chave de uma casa para ela? Jesus comprou um poço para se colocar lá na casa dela? O que Jesus fez com ela? Acabei de dar o texto contigo. O que Jesus fez com ela? Palavra de confronto, né? Ele confortou. Foi a única coisa que Jesus fez. Ele confrontou aonde ela precisava de confronto. E aquela mulher recebeu uma transformação exagerada de Deus. Quando ela recebe o confronto de Jesus, eu imagino, ela falou assim, todo dia eu faço a mesma coisa. Ela deixou o cântaro lá. E ela voltou. Qual era o objetivo dela ter ido ao poço? Qual era o objetivo? Ela deixou o cântaro, porque aquela água não valia a pena. Não, vou falar de novo. Ela deixou o cântaro, porque aquela água não valia a pena, aquela rotina não valia a pena, aquele pecado não valia a pena, aquela prática não valia a pena. Ela deixou lá. E ela voltou para a cidade. Muita gente fala do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Mateus, do apóstolo Lucas, tantos apóstolos que foram aí. Fala dos apóstolos, fala dos pregadores, de Timóteo, fala de Tito, fala de 1 Pedro, 2 Pedro, fala de Sofonias, fala dos profetas, fala de Jeremias, fala de muita gente assim, mas esquece que essa mulher foi uma das maiores evangelistas da Bíblia. Essa mulher foi uma das maiores evangelistas de Jesus. Cutuca alguém e fala assim, tu está preparado para receber a semente da multiplicação? Então tu não tem que esconder mais nada de mim. Jesus confronta ela deixa o cântaro e ela vai à cidade. Versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Ela está falando para uma cidade. Ela saiu gritando na cidade. Recebeu o confronto. E o confronto fez ela sair da igreja, fez ela abandonar o evangelho, fez ela deixar de ser cristã, fez ela deixar de receber alguma coisa do alto. Não, pelo contrário, o confronto gerou nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela sai da cidade pregando o evangelho. Versículo 31. Enquanto isso, todos os discípulos pediam
pediram a Jesus: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Os caras se perguntando. E Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Bebida e comida é só fazer vontade. Fazer vontade daquele que me enviou, daquele que me chamou, daquele que me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscitou, aquele que enviaria o Consolador depois de 40 dias para derramar sobre a nossa vida. Fazer a vontade dele é comida e bebida, é comida e bebida. Então quando você traz a vontade de Deus acima das tuas, te prepara para viver a quantidade exagerada de milagres, prodígios e maravilhas. As portas se abrem com facilidade. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Versículo 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Levanta a cabeça. Os campos estão brancos. Não, falta 3 meses para poder a porta se abrir. Falta 1 ano. Não, levanta a cabeça. É isso que Jesus está falando. Aleluia. É isso. A recompensa da salvação é o fruto da colheita. Vou falar isso de novo. Anota isso para mim. A recompensa da salvação é o fruto da colheita. Ou seja, quem é salvo tem fruto de colheita. A colheita é exagerada. Tudo aquilo que bota a mão prospera. Tudo que bota a mão cresce. Tudo que bota a mão evolui. Você entendeu aí? Versículo 37. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher. Não. Tem gente que não entendeu aí. Vou ler de novo para não passar despercebido. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharão e vocês aproveitarão do trabalho deles. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, bendito serás tu na cidade, no campo, ao entrar, ao sair, ao levantar. Bendito será o fruto do ventre da tua mulher, bendito será o fruto do ventre dos teus animais, e tu não terás mais que correr atrás das bênçãos, elas correrão atrás de ti e te alcançarão. E tem lá uma parte muito boa, que todos aqueles que plantarem, a colheita vai ser sua. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém fala bem assim: não, você só colhe o que planta, eu vou falar para o cristão, não. Está aqui no texto. O cristão salvo, aquele que foi salvo em Jesus, até aquilo que os outros trabalham escolhem. E sem fazer esforço, porque a multiplicação vem através da salvação. Está aqui, está no texto, estou lendo a palavra para você. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho testemunho de quem? Que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra que Jesus dizia a uma mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso? Quando o confronto é gerado, quando Jesus confronta o nosso caráter, quando Jesus trata o nosso caráter, a nossa palavra tem peso para cidades, para país, para estados, para nações. A nossa palavra, ela passa a ter um peso espiritual e surtir efeito onde quer que nós chegamos, pastor. A palavra daquela mulher trouxe uma cidade inteira
cutuca alguém e fala: se você quer ser bem sucedido, não fuja de confronto. Aleluia. Aleluia. O tratamento do teu caráter é o que trará a salvação. E a salvação será gerada a multiplicação de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo a palavra? Está entendendo a palavra? Vamos para o texto. Não é mais porque do que você falou que nós temos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, eles olharam para a mulher e falaram assim: ó, tu foi confrontado, mas nós também fomos. Não é mais pelo teu testemunho, porque nós temos vivido o nosso testemunho com Ele. Não é mais por aquilo que tu está falando, é porque eu já adquiri um conhecimento com Ele, me comprometi com Ele, estou vivendo nele um novo tempo. Você está entendendo a palavra? Aleluia. Amém ou não amém? Para finalizar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Presta atenção para cá. Havia um homem chamado Isaac. O seu pai havia cavado muitos poços, e ele entra numa guerra para desentulhar os poços. Ele desentulhou um poço, vieram os filisteus e tamparam os poços dele. Ele foi mais para frente, tinha outro poço que o pai tinha cavado e desentulhou.